E amém. Graças a Deus. Eu gostaria de ter com os irmãos nessa manhã apenas uma breve reflexão a respeito do tempo que nós estamos vivendo. E eu falo nós, não apenas nós aqui da igreja, eu falo o tempo que a humanidade está vivendo. Então eu não diria que nós seria um estudo pela manhã, mas é uma reflexão, algo que está no meu coração durante essas semanas que eu estive distante aqui da igreja, e eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos com os irmãos, e eu peço que o Espírito Santo de Deus fale, enquanto a gente está conversando, fale e ministre ao seu coração. Você sabe qual é o grande acontecimento que está por vir na humanidade? Qual é o próximo grande acontecimento que vai mudar a direção da história da humanidade? Nós que cremos em Jesus, aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande evento que irá acontecer na história da humanidade. Digamos que haja uma terceira guerra mundial, digamos que haja um asteroide colidindo com a Terra, nada disso seria maior e mais relevante do que esse evento que está para acontecer. É uma certeza que todos nós temos. É chamado o grande dia do Senhor. O dia que é terrível para alguns e maravilhoso para outros. E qual é a diferença? É do lado que você vai estar. A diferença se é um dia maravilhoso, se é um dia terrível, é o lado que você escolheu para estar. Não serão eventos discretos. A Bíblia fala de sol se escurecendo. A Bíblia fala de poderes celestiais abalados. Não vai ser um evento discreto. O evento anterior a esse, que mudou a história do planeta, foi a vinda do nosso Senhor Jesus. A sua primeira vinda a esse planeta, a encarnação do Senhor Jesus. A Bíblia diz que isso aconteceu na plenitude dos tempos, quando deveria acontecer. Foi o evento que mudou radicalmente a história da humanidade. Apesar de ter sido um evento ao contrário desse próximo que irá acontecer, algo discreto, que praticamente, historicamente, passou muito desapercebido no momento. As pessoas não se deram conta do que estava acontecendo. E eu fico pensando o seguinte, eu não vou falar sobre a volta do Senhor Jesus, mas no momento que nós estamos vivendo agora, será que você não tem percebido que há algo diferente no planeta inteiro? E eu não falo apenas da pandemia, o fato de todos nós estarmos vivenciando essa pandemia. Parece, aos meus olhos, assim, na minha percepção, que algumas coisas estão mudando. E às vezes nós não percebemos quando acontecem essas mudanças. Na época de Jesus, por exemplo, ninguém percebeu o que estava por acontecer. Mas alguns sinais foram dados. Por exemplo, 430 anos sem se levantar um profeta falando em nome do Senhor. Pelo menos na nação de Israel. Não foram 430 anos de silêncio. De repente, o sumo sacerdote, que estava fazendo os seus trabalhos, recebe uma visitação de um anjo. E o anjo diz, olha, sua mulher vai ficar grávida. Ele achou aquilo engraçado, por conta disso ficou cego até que o filho nascesse. E aí nasce João. Depois de 430 anos nasce alguém falando a palavra de Deus. Não da forma como estavam acostumados, de uma linhagem, apesar de ser da linhagem sacerdotal, João Batista era filho de sacerdotes, deveria ser a família dele os sumos sacerdotes daquela época, mas politicamente, economicamente e socialmente as coisas estavam todas bagunçadas. Tinha um cidadão chamado Anás,
que foi sacerdote sem que fosse da tribo de Levi. Não era da descendência de Arão, mas ele assume o sacerdócio. E ele começou a transformar o ofício sacerdotal em algo passado de pai para filho. Ele tinha 5 filhos, passou o sacerdócio para todos eles. Quando acabaram os filhos, ele coloca o seu genro, chamado Caifás. E eles criaram até um problema, porque o termo sumo sacerdote quer dizer né? E a Bíblia, quando fala em João, se não me engano, ou Lucas, fala assim, na época dos sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Olha que bagunça. Mas isso porque a política havia entrado, bagunçado a questão do sacerdócio, estava tudo estranho. Tanto é que quando Jesus levanta o seu sacerdote, aquele que iria ser o seu profeta, porque que o Senhor faz antes, que iria preparar o caminho para Jesus, Deus o tira do templo e coloca no deserto. E ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Algumas coisas pequenas mostravam que algo grande estava por acontecer. Nós estamos vivendo num tempo de mudança, todos nós, e que afeta diretamente a vida da igreja. Todos nós seremos afetados, todos nós, não apenas no Brasil, não apenas essa igreja. Algumas coisas estão mudando, e eu tenho para mim que é Deus girando o relógio da eternidade. Ao meu ver, a volta do Senhor Jesus é algo mais iminente para todos nós. Não é só por causa da pandemia, muita coisa que vai além disso está sendo mudada. E eu acho que o maior desafio para nós é discernir o tempo que a gente está vivendo. Porque pode ocorrer da gente não estar desapercebido. Repare na parábola das 10 virgens. Qual é o alerta de Deus, o alerta que Jesus faz ao seu povo com a parábola das 10 virgens? Qual é a lição principal daquela parábola? Estejam atentos, porque as coisas irão mudar, e irão mudar justamente num tempo de grande letargia. Todas as 10 estavam dormindo. Agora, um grupo que não estiver preparado, a história passa por eles. Há um outro grupo que, apesar de letárgico, apesar de estar sofrendo pelas influências daquele momento, mas eles ainda guardam no coração azeite, eles ainda têm algo no coração que os prepara para o que está por vir. Essa é a grande lição, a lição de que eu e você precisamos estar atentos. Mesmo que estejamos vivendo na igreja ocidental um tempo de grande letargia. Eu falo igreja ocidental porque a igreja oriental está crescendo muito. Vocês podem aguardar para os próximos anos uma convulsão social na China. Porque o cristianismo hoje existem mais cristãos na China do que membros do Partido Comunista Chinês. O evangelho está crescendo por baixo, mesmo com perseguição, mesmo com todos aqueles ataques. E você já sabe o que acontece quando o evangelho começa, ele destrói um império inteiro, o Império Romano. Ele corrói por de dentro, porque o cristão, ele não se submete a nenhum outro senhorio a não ser o de Jesus. O cristão é por definição. Não quer dizer que o cristão não obedeça às autoridades. Obedece. Pelo contrário, o cristão deveria ser o melhor cidadão. Porque ele é consciente dos seus direitos, ele é consciente das suas responsabilidades, ele serve aos seus patrões como se estivesse servindo ao Senhor, independente da fiscalização. Não precisa fiscalizar um cristão verdadeiro no seu trabalho, ele está servindo ao Senhor o tempo inteiro. No entanto, quando existe um conflito de interesses entre qualquer autoridade e a palavra do Senhor, sempre
vai prevalecer a palavra. A primeira grande confusão da igreja, eu vou falar confusão assim, me entenda, foi a questão da liberdade de expressão. O primeiro grande problema que a igreja teve. Por que prenderam a Pedro e João? Porque fizeram um milagre. Eles curaram um paralítico. E aquilo gerou uma grande euforia. Todo mundo conhecia aquele paralítico. E João e Pedro chegaram no templo junto com um paralítico aqui andando. Disseram o que um cristão verdadeiro diria, né? Não tenho ouro nem prata. Né? A maioria dos cristãos não tem ouro nem prata. Mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Maravilha. Qual foi o problema? O problema é que quando ele chegou glorificando a Deus dentro do templo, muita gente reunida, perguntaram o que aconteceu com ele. O que Pedro disse? Olha, Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram, ele está vivo. E foi no nome dele que esse paralítico ficou curado. Jesus tinha sido acusado pelos romanos, porque Jesus foi acusado tanto pelos romanos como pelos judeus, mas a acusação especial dos judeus era de subversão social. Que Jesus estava se colocando como um rebelde socialmente, alguém que iria destruir o templo, alguém que iria se levantar contra o Império Romano. Aí você pensa bem, esses discípulos chegam com esse discurso poucos dias depois, 50, 60 dias depois da morte de Jesus, e disseram, nós estamos curando em nome dele. Não deu outro jeito, foram presos. Na prisão, eles receberam apenas uma advertência. A advertência não foi, parem de curar, não. A advertência não foi, parem de frequentar o culto, não. Pode continuar curando, pode continuar frequentando a igreja, só não falem no nome de Jesus. Qual foi a resposta de Pedro e de João? Quanto a isso, não cabe a vocês definir, porque importa-nos obedecer a Deus, antes de tudo. Aquilo gerou um rebuliço tão grande, e eles só escaparam da morte ali por causa do parecer de um dos sacerdotes, né, de um dos principais fariseus que estava ali, que disse o seguinte, foi muito sábio. Eles disseram, gente, não vamos perder tempo com isso não, nós estamos fazendo uma bagunça grande, porque se essa obra for de Deus, prevalece, se não for, vai acabar. E nós estamos aqui até hoje porque prevaleceu. A igreja ela não abre mão de proclamar Jesus. Eu estava vendo essa semana, o pessoal grava aqueles videozinhos no Instagram, aí você faz uma pergunta, a pessoa fica respondendo, e aí perguntaram por um jovem cristão, não é nosso aqui, graças a Deus, se fosse os nossos, Eugênio, não teria respondido desse jeito, eram outros lá. E aí perguntaram para aquele jovem o seguinte, como é ser um cristão no século 21? Aí, sabe qual foi os desafios que ele colocou na resposta? Ele disse, olha, eu acho que o nosso grande desafio é não parecer careta. É não parecer crente chato. É parecer o mais normal possível. Eu fiquei pensando, falei, gente, esse não é um grande desafio, não. O desafio nosso é para encontrar crente chato. Jovem chato. Hoje em dia não tem mais, não. Não estou dizendo que é o certo, mas esse não é o grande desafio nosso. Esse objetivo já foi alcançado. Não há nenhuma diferença entre um jovem cristão, na sua maioria, e um jovem do mundo. Ambos vão para a cama com o namorado antes do casamento. Ambos se drogam. Ambos bebem, fumam, vivem dissolutamente, vivem com pouco compromisso, desrespeitam os pais. Ou eu estou falando alguma... Não estou falando de todos, desculpa se eu generalizei, eu sei que tem... O grande desafio da nossa juventude não é parecer menos chato. O grande desafio da nossa juventude é fazer diferença. Porque, infelizmente, na maioria dos jovens ocidentais, tem feito pouca diferença. A vida cristã deles. Enquanto nós estamos aqui curtindo, lutando para parecer um crente
bacaninha, nós temos um cristão oriental, um cristão chinês, que está sendo preso porque ele não abre mão de falar no nome do Senhor Jesus. Ele não vai poder casar, ele não vai poder ter filho, ele vai possivelmente morrer num campo de concentração, mas ele não abre mão de ser careta, se é esse o termo. Ele poderia se parecer mais com uma pessoa moderna, menos chato, falar menos em Jesus. Ele não abre mão disso. Que juventude entendeu? O que está acontecendo é que às vezes nós não estamos discernindo o tempo que nós estamos vivendo. A gente deixa passar desapercebido. E eu quero falar assim, e aí já falei pra caramba, quando o cara fala que eu quero falar depois de 20 minutos, é porque está complicado. Mas eu gostaria apenas de usar como pano de fundo, se você puder abrir a sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 17, e eu vou tentar ser breve. 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler apenas 2 momentos dessa história. O primeiro diz assim, a partir do verso 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azega, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel ajuntaram e acamparam no vale de Elá. Ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam eles no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 covos e 1 palmo. Isso, traduzindo para metros, daria 2,90 metros. Trazia um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, cujo peso era 5.000 ciclos de bronze. 5.000 ciclos de bronze, traduzindo para quilograma, dá em torno de 66 quilogramas. Você imagina alguém com uma roupa de 66 quilos. A haste da sua lança era como um eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, 7,5 quilos. E diante dele ia um escudeiro. Eu nem sei para que precisava de um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todos Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Se você puder pular para o versículo 41, lá no finalzinho, o filisteu vinha se chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne, às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos.
Beleza. O que estava acontecendo aqui antes disso? Durante 40 anos, ou durante cerca de 20 anos, Israel tinha tomado uma decisão de que eles não queriam mais que fossem levantados juízes, profetas, que governassem o povo. Eles disseram: nós precisamos de um rei, e escolheram um rei. E aí eles inauguram uma mudança, uma pequena mudança, no estilo de governo do povo de Israel. Eles escolheram esse homem, Saul, mas não escolheram sozinhos. Alguém interferiu nessa escolha. Quem foi? Isso mesmo, Deus. Deus iluminou, inspirou Samuel para que Saul fosse escolhido. E ele foi escolhido como rei de Israel. O que acontece é que vai passando o tempo e esse homem se mostra alguém assim, irrelevante. Uma pessoa preocupada mais consigo do que com o propósito que Deus tinha para o seu povo. Ele não se portou como alguém que estava à frente do povo de Deus, sido escolhido por Deus, pelo seu profeta Samuel, e aí Deus começa a mexer no tempo, porque a partir de Davi, uma nova fase vai ser inaugurada. Davi vai ser o primeiro governante, a primeira pessoa que estará à frente do povo de Israel, que Deus vai chegar depois da morte dele. Porque muita gente começou bem e terminou mal. Mas depois da morte de Davi, Deus vai olhar para o filho dele e vai falar assim: Salomão, quem dera você fosse como seu pai. Seu pai era um homem segundo o meu coração. Já parou para pensar nisso? Não é a igreja falando, não são os amigos, é o próprio Deus falando de você. Alguém segundo o meu coração. Davi, ele é tão importante, não pelas suas realizações, mas pela sua submissão a Deus, que Jesus vem da raiz de Davi. Jesus faz parte dessa linhagem na sua encarnação. Olha que privilégio. Olha que momento esse homem está inaugurando. Jesus é chamado de a raiz de Davi. Só que agora, nesse episódio, um pouco antes, esse menino está cuidando de ovelha em casa. Ele tem vários irmãos. O pessoal da revista Convosco, porque tem a Contigo e a nossa é Convosco, dizem que ele era um filho ilegítimo de Davi, de Jessé. Dizem que ele era um filho. Olha que fofocaiada, não tem isso na Bíblia não, mas o pessoal diz aí, né? Ele é filho ilegítimo. Eles defendem isso, sim, porque quando Samuel pediu para chamar os filhos, Jessé trouxe todo mundo menos eles. Tipo assim, o pessoal é filho. Aquele lá foi um problema, um escorregão. Só que aí ele vem até a presença de Samuel e já pensou, era um molecote, recebe uma unção de Deus. Você vai ser o próximo rei de Israel. Pensa meio um moleque de 10 anos, sei lá, 11 anos, recebe essa unção. Aí eu fico pensando assim, beleza, passou o dia, e falou: rapaz, deve ser massa ser rei. Aí, pai, e agora? Como é que eu faço aqui? Como é que começa o treinamento? Não, meu filho, você vai lá cuidar de ovelha. Esse negócio aí vai acontecer um dia. Já parou para pensar? Não teve assim tanta relevância. Aí você imagina que alguém que teve uma unção de Deus vai ter uma vida mais fácil, vai ter uma vida mais tranquila. Que tranquila que nada só. O cara está cuidando de ovelha, sem mais nem menos, de repente aparece um leão. Que é isso? Um leão? E aí diz o texto que ele falou: não vou perder ovelha para leão, não. Vou perder ovelha para esse bicho. Diz o texto que ele matou o leão. Passou um tempo, de novo, diz a palavra que ele estava cuidando das ovelhas, veio um urso para matar as ovelhas, e dessa vez ele não tem nada nas mãos. Matou um urso. Qual é a experiência de vida desse homem, desse menino, ungido por Deus?
Problema no trabalho. Dificuldades. Essa é a realidade dele. Aí acontece esse evento aqui. Esse evento acontece um pouco depois da metade do governo de Saul. Acontece um evento que era muito comum. A guerra entre Israel e os filisteus era constante. Não era uma guerra igualitária. Sabe por quê? Os filisteus dominavam a técnica do trabalho no ferro, no bronze. Eles dominavam essa técnica. Eles dominavam tanto que o povo de Israel, para afiar as suas foices, espadas, né, tinham que fazer isso com o povo, com os filisteus. E eles não entregavam a técnica, não. Eles que iam lá e afiavam as espadas. As foices. Espada não era uma coisa muito comum na mão de israelita nessa época. Quem tinha a melhor espada feita pelos filisteus era Saul. Ele tinha recebido de presente uma boa espada, o único. O restante era aqueles negócios, graveto, pau, uns ferros, uns negócios, era muito improvisado. Mas essas batalhas eram comuns, essa rixa entre os dois. O que acontece dessa vez é porque existe uma proposta bastante interessante. Vamos evitar essa matança toda. Vamos fazer o seguinte: fazer um duelo, MMA. A gente faz o negócio, filma, tal. Quem ganhar, ganhou. Quem perder, perdeu. Escolheram Golias. Eu já falei para vocês aqui, um homem alto. O tamanho dele é um negócio assim, diferente. Dizem que ele era dos descendentes dos gigantes. É um trem imenso. O problema foi que, nessas horas, você tem vários grupos de pessoas. Você tem o grupo que era a grande maioria do povo de Deus, as pessoas que estavam ali à margem do que estava acontecendo, cheios de expectativa do coração. Quando Jessé manda Davi para levar comida para os seus irmãos, no fronte de batalha, ele expõe a sua expectativa, ele diz assim: olha, vai lá para ver como é que está a batalha. Ele imaginava que estava tendo uma coisa fenomenal. Expectativa no coração. A maioria de quem estava envolvido no processo era a turma do deixa disso. Vamos deixar para lá. Gente, vamos analisar outras possibilidades. Saul era o primeiro. Diz o texto que ele estava com medo. O pessoal do exército, então, o que eles estavam discutindo, eu acredito ali? Estavam discutindo o seguinte: gente, isso daí não vai dar certo, não. E todo mundo sabia que aquilo era uma balela. Que aquele cara, a hora que ele vencesse, o exército entrava cheio de moral. E a turma do deixa disso, conseguiu manter tudo parado 40 dias. Sabe de uma coisa? Toda vez que está para acontecer uma mudança, sempre vai existir no nosso coração aquele sentimento: deixa como está. Não mexe nisso não. Será que vale a pena a gente comprar essa briga? 40 dias, esse pensamento prevaleceu, até que Davi chega. Davi chega e ouve aquilo. Ao ouvir aquela afronta, ele age de uma forma totalmente diferente, ele não está contaminado por esse espírito do deixa disso. E ele fala assim: olha, eu vou enfrentar esse homem. O que parece um absurdo total, uma loucura. Como é que esse cidadão vai enfrentar um cara tão preparado como Golias? Ele diz: eu vou enfrentá-lo. Nesse momento, Saul chama e fala assim: olha, vai ser muito complicado. Você não tem experiência com batalha. O que Davi usa como argumento? O seu sofrimento. A sua história difícil.
Ele fala: olha, a minha vida não é fácil não, Saul. Eu cuido de ovelha, parece que é um negócio muito simples, mas existem desafios nisso. Existem desafios. Eu já matei um leão. Eu já tive que matar um urso sem arma nenhuma nas mãos. E aqui eu paro para pensar que às vezes toda dor, toda tragédia, toda situação difícil que está acontecendo na nossa vida hoje, serão os nossos pré-requisitos para vitórias do amanhã. Vai ser o seu currículo. Você vai dizer: não, você acha que é fácil você cuidar da família, viver? Eu já tive que passar por situações difíceis. Por isso que Tiago diz: tende por motivo de toda alegria passar por provações. Você está passando por lutas, por provações, guarda isso. Isso aí vai fazer parte depois do roteiro. Amém? Vai fazer parte do roteiro. Eu matei um leão, matei um urso. E praticamente, o pessoal fala: eu acho que entrega para as almas. Vai lá, meu filho, faz o que você quiser. Tenta colocar uma armadura dele, não deu certo, não encaixou. Ele vai lutar como uma pessoa normal, desarmada, diante de Golias. O que acontece daqui para frente é algo extraordinário. Todos nós sabemos a história. O que vai acontecer aqui agora é algo extraordinário. Ele mata Golias. E ele chega para Golias e fala: você está afrontando Deus. E ninguém faz isso. Ninguém afronta Deus e fica em pé. Hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Ele mata o gigante. Se você imagina que a partir disso a sua história ficou melhor, piorou. Porque por causa dessa vitória, ele agora entrou para um emprego novo. Porque ele já trabalhava no palácio, tocando a harpazinha para acalmar Saul. Ele era tão relevante a tarefa dele no palácio, que o dia que ele matou Golias, Saul falou: quem é esse menino aí? Aí o cara falou: esse aí é filho de um Jessé, cuidador de ovelha. Aí ele entra para o exército. Só que Deus começa a dar vitórias para Davi, uma atrás da outra. E por causa disso, a inveja daquele Saul se levanta contra ele. E a partir daí, ele vai passar mais de 10 anos fugindo de Saul. Fugindo de Saul. Até que ele vai ser coroado rei de Israel. Para a gente terminar, o que isso tem a ver com a gente? Deus está mexendo, a minha impressão, no relógio do tempo. Eu estou fazendo assim como se fosse um relógio analógico, né? Não é o digital. Deus está mexendo. E isso envolve eu e você. Nós estamos nesse tempo, todos nós. Alguns de nós vai falar o seguinte: deixa do jeito que está. É melhor a gente não entrar nisso não. Vai ser complicado. E foi complicado. A partir do momento que Davi matou Golias, o que aconteceu? Aquela proposta valeu? Morreu aí todo mundo se rendeu, entregou as armas? Nada disso. A batalha se intensificou. Obviamente, o espírito do povo, dos filisteus, foi destruído. Porque toda a expectativa deles estava naquele movimento. Aquilo lá foi desfeito. Eles não tiveram tempo de se recuperar. O povo de Israel, mesmo aqueles medrosos, correram e começaram a matar parte do exército. Eles tiveram que fugir. Virou uma batalha, uma carnificina, um negócio terrível. Por causa da decisão daquele menino. Algumas coisas nós vamos precisar nos posicionar daqui para frente. Você precisa escolher em que local dessa batalha você estará. Qual vai ser a sua atitude? Como você vai ver as coisas? Você pode olhar de uma forma natural e pode olhar da perspectiva de Deus. Davi, ele disse o seguinte: eu não me conformo
povo de Deus está sendo afrontado por um ser humano. Isso não está certo. Mas ele era dissonante da maioria, a maioria deixa, ele está só falando. Ele está só falando. É só um brutamontes falando besteira. É só um cara aí, um guerreiro falando bobagem. Deixa para lá. Será que nós estamos discernindo o tempo que nós estamos vivendo? Não se engane, mas os últimos dias para a igreja do Senhor Jesus, conquanto serão dias de avivamento, mas serão dias de perseguição. E não é eu que estou sendo chato, não. E nem a Bíblia é chata, mas é a realidade. A Bíblia diz o seguinte: sereis odiados de todas as nações. Já parou para pensar nisso? Eu tenho uma menininha de 25 e uma de 13. Não vai ser fácil para a de 13, especialmente. Se Jesus não volta, nesse período, voltando ou não, antes dessa fase, eu não sei que dia, não vai ser fácil. Tem perseguição. E será que nós estamos preparados para isso? Será que o nosso coração está ardendo como o coração daquele meninote? Percebendo que o rei não percebeu, que o povo do exército não percebeu. Ele sabia que existia problema, dificuldade, mas ele sabia que Deus estava por trás de tudo. Davi, para muitos de nós, seria um fanático, um crente chato. Davi, se tivesse o Instagram, o pessoal dizia: ó, esse menino é chato. Porque enquanto todo mundo está vendo as coisas do jeito, tentando ser racional, esse menino está doido. Ele fica causando confusão com os outros. Só porque o cara está aí ameaçando. O que é isso? Ameaça a gente ouve daqui, ignora. Mas ele percebia as coisas um pouco diferente. E isso é complicado porque mexe com todo mundo. Mexe com todos nós. Mexe com todos nós. Será que nós estamos nos preparando para isso? Só que não é uma coisa assim que a gente faz um treinamento, fazer um curso de preparação para os últimos dias. Não. Simplesmente faça o que você está fazendo. Cuide das suas ovelhas. Mate os seus leões. Mate os seus ursos. Mas não perca a sua visão. Não perca a visão. Não deixe as coisas serem... Existe uma música do Zeca Pagodinho, e ela traduz o desejo da maioria, né? Deixa que a vida leva, deixa a vida me levar. Ou seja, as circunstâncias vão levando, deixa levar. Davi era um pouquinho diferente. Óbvio que as circunstâncias, elas têm uma força imensa e nos levam, muitas vezes. Mas em alguns momentos você precisa se posicionar. Eu preciso me posicionar. E ele não deixou as coisas ficarem como estavam. Será que nós seremos desses? Será que nós temos um Davi aqui nessa manhã? 2, 3, 4, 5. Aquele menino que matou um leão para proteger as ovelhas do pai, colocou a sua vida em risco para proteger a honra do seu povo. Diante daquele Golias. Você deu para entender? O espírito aguerrido desse menino. E aí aí Deus, depois da sua morte, diz: esse jovem tinha um coração, o seu coração batia certinho com a minha vontade. Não era perfeito, gente. Davi fez tanta bobagem. Davi era um caboclo como eu e você, cheio de problemas. Eu não estou falando que todas as motivações deles eram corretas, eram nobres. Não, ele só se recusou a deixar as coisas caminhar do mesmo jeito. Do jeito que estavam. Eu peço a Deus que Ele abra os nossos olhos. Que Ele abra os nossos olhos. A primeira grande perseguição da igreja foi o povo de Israel, os sacerdotes, contra os judeus.
contra os cristãos. Isso não fez nem cócega. A Bíblia não. Alguns historiadores, como Flávio Joséfo, diz que chegou um momento em que Jerusalém, 80% da população de Jerusalém era convertida ao cristianismo. Aí a perseguição deixou de ser dos principais sacerdotes judeus e passou a ser do Império Romano. César, especialmente, todos aqueles que perseguiram durante cerca de 300 anos a igreja, mas perseguiram mesmo, tentando sufocar. E você fica pensando como estava fácil sufocar na época de Pedro. Eram cerca de 3.000 pessoas convertidas, novos convertidos. Acabar com um grupo de 3.000 pessoas é muito fácil. Estava por um fio, mas quem está conosco é o Senhor dos Exércitos. E não deteve. Depois teve a perseguição do Império Romano. A igreja se expandiu por todo esse império. Só que aí houve uma perseguição nesse período também, que foi mais forte, que foi a perseguição da própria igreja. Existia um grupo chamado judaizantes. Eram judeus convertidos ao cristianismo. Só que eles não aceitavam que Paulo pregasse para os gentios. Toda vez que você vê Paulo pregando numa sinagoga, e um grupo chegando e apedrejando, batendo, açoitando, torturando, são incitados pelos judaizantes. Os judaizantes eram da igreja, gente. Tinham ficha de membro da igreja de Jerusalém. Conheciam quem eram Pedro, Barnabé, conheciam a história de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Acreditavam na ressurreição de Jesus. Mas eles diziam o seguinte: não, a salvação é só para nós judeus. Está certo que é por Jesus, sim, mas não é para gentio. E tem um crente aí, meio doido da cabeça, que está fazendo coisa errada. Eles incitaram contra o apóstolo Paulo o tempo inteiro. E eu fico pensando, eu peço a Deus, jamais me permita ser desse grupo. O grupo que é incapaz de perceber o que Deus está fazendo. Só porque é algo diferente. Só porque não está dentro do meu padrão. Que o Senhor nos livre de sermos esse grupo, a oposição contra o que Deus está fazendo. Essa oposição sempre houve no meio da igreja. Ela existe até hoje. Ela existe até hoje. Em muitos momentos, a igreja está gastando um tempo imenso, brigando entre si, disputando quem tem a teologia correta, quem entendeu certo, quem está fazendo certo. E Jesus diz assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores desse tempo presente. Existe uma movimentação no reino espiritual. O mundo não vai entender isso. Você e eu podemos ignorar isso, deixa para lá. Mas talvez alguém aqui nessa manhã vai se posicionar e dizer: Senhor, eu não aceito que essas coisas continuem como estão. Essas pessoas são aquelas que encontram ressonância entre a sua vontade e a vontade do Pai Celestial. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor faça de cada um de nós como Paulo e Silas, que foram chamados de aqueles que têm transtornado o mundo. Que o Senhor nos abençoe. Nesse tempo difícil, que os nossos olhos sejam abertos. Se envolva com coisas mais nobres. Eu sei que você precisa viver, trabalhar, e vai continuar fazendo tudo isso. Mas não se esqueça que há um propósito de Deus sobre a nossa vida. O cristão não é apenas aquele que entendeu que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para o perdão dos seus pecados. O cristão é aquele que entende isso, mas é aquele que anuncia. E isso é um problema. É um problema porque há algumas religiões no mundo que não se importam, né? Que não estão pregando.
Quantos aqui já foram evangelizados por um muçulmano, por um islâmico? Não é essa a grande preocupação deles. Pregar para os cristãos, para que os cristãos saiam do cristianismo e se tornem islâmicos. Não, eles vão crescendo como povo. Vão crescendo. Outras religiões, tem pessoas que falam assim, olha, nem conversa sobre religião, não. Na Europa, alguns países da Europa, é proibido você pregar, falar de Jesus numa praça pública para um adolescente. Isso não assim que seja uma perseguição, tal. Mas não é. Eles dizem o seguinte, olha, o adolescente vai escolher o que ele quiser. Não tem que ser na praça que as pessoas têm que estar convencendo os outros de mudar de religião, não. Respeita a religião dele, uai. Respeite as opções dele. O cristão, ele não se submete a isso. Porque Jesus ordenou para você, vá e pregue para toda criatura. Cristão não é aquele apenas que recebeu a salvação. É aquele que, uma vez tendo recebido a salvação, proclama a salvação. Porque é um ato de egoísmo para um cristão que recebeu a vida eterna se abdicar de levar o amor do Senhor Jesus a outra pessoa. Por isso que o cristianismo ele é complexo. Porque o cara não se contenta em vir à igreja, fazer as suas orações, servir o Senhor. Não, ele tem que falar para outro. E isso incomoda, isso é complicado. Obviamente, com sabedoria, sem ser inoportuno, sem ser, vamos usar o termo chato, mas não é para não ser chato, abdicar daquilo que é a tarefa principal da igreja. Gente, a gente está lutando no Brasil inteiro para continuar pregando, falando do amor de Jesus. Mesmo no meio de pandemia, com toda essa dificuldade. Por quê? Porque não é uma opção. Não é uma opção. A gente não pode simplesmente falar, sabe de uma coisa, gente? Vamos parar de ficar falando de Jesus demais. A gente vai incomodar os outros. A gente vai causar algum tipo de transtorno. Foi para isso que o Senhor nos salvou. Não para causar transtorno, mas para levar a mensagem da salvação. Se você está hoje aqui sentado, servindo ao Senhor, é porque os irmãos começaram essa obra nessa igreja há 50 anos atrás. A irmã Zanata, a irmã Joana, o bispo Antônio, a irmã Esté e tantos outros. O evangelho chegou até nós hoje, amém? E vai continuar até a volta do nosso Senhor Jesus, amém? Eu peço perdão porque eu falei demais. Se você puder ficar em pé.